Beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos falar de dois assuntos para acabar essa sequência de revisão para o concurso INSS, né? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e a gente está fazendo uma revisão de direito administrativo, né? Muito rapidamente, todos os tópicos do edital. Presta atenção aqui, olha só, gente. Vamos falar de improbidade administrativa e processo administrativo federal. O que é que eu quero aconselhá-los? Leiam as leis 8429, 9784. Porque olha só, é tão raro, né, no direito administrativo aparecer uma boa lei que te dá todas as dicas. Ó, tranquilo, tá, pessoal? Nos concursos, 90% das questões sobre esses dois assuntos são extraídas diretamente da legislação. É texto de lei. Então vamos lá, leiam a lei de improbidade, leiam a lei do processo administrativo federal. Se não pegou o número delas, tá aqui, ó, 8429, 9784. Então vamos lá, rápidas dicas sobre esses dois assuntos, começando com improbidade administrativa, conceito de improbidade administrativa. Segundo Carvalho Filho, de Pietro, eles vão dar algumas bases e daí baseado nisso a gente vê a conceituação. Carvalho Filho, as expressões moralidade e probidade se equivalem, sendo aquele princípio, portanto, norteador da regulamentação legislativa. É a de Pietro. Tais expressões, moralidade e probidade, se relacionam com a ideia de honestidade. Percebeu que improbidade administrativa, ela decorre da ideia de moralidade administrativa, aquele princípio que está no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Baseado nisso, vem o conceito. Define-se improbidade administrativa como um ato ilícito caracterizado pelo descumprimento do dever geral de honestidade e, consequentemente, por falhas de conduta do agente público. Então, olha só, um agente público pode se encrencar bonito. Gente, atos de improbidade não são atos criminais. No entanto, a mesma conduta pode ter um equivalente no direito penal. A conduta de receber um dinheirinho, uma propina, para fazer algo errado, como, por exemplo, fraudar uma licitação. Essa conduta é crime de corrupção no Código Penal. Mas aqui pra gente é um ato de improbidade. Um exclui o outro? Não. Vai responder criminalmente, vai responder no âmbito da improbidade e também no âmbito da Lei 8.112. A responsabilidade por um ato de improbidade não exclui a penal, que por sua vez também não exclui a responsabilidade que está lá na Lei 8.112. O agente público, o servidor público pode ser demitido, condenado por improbidade e ainda condenado à reclusão lá no direito penal. Beleza? Então, ato ilícito relacionado com falhas de conduta do agente público. Quem são os sujeitos da improbidade? Você vai ter que ler a lei. O sujeito ativo é quem realiza o ato de improbidade. O sujeito passivo é a vítima do ato de improbidade. Quem é o sujeito ativo? Agente público. Onde é que você vai encontrar isso? Leia o artigo 2º da Lei de Improbidade. Ali está a descrição do sujeito ativo, o agente público que realiza a conduta. Quem é a vítima, o sujeito passivo, é a administração pública. Mas, na verdade, é o dinheiro público. Porque, olha só, se você ler o artigo 1º da lei, ali você vai perceber que o artigo 1º, no seu caput, descreve com um monte de palavra, né, pleonástica, vai descrever a administração pública direta e indireta. Mas no parágrafo único do artigo 1º, não tem a administração pública direta e indireta, mas entidades que não fazem parte da administração, mas que por algum motivo receberam dinheiro, subvenção, incentivo creditício do Estado. Essas entidades, como por exemplo o SENAC, o SESI, que são entidades particulares que recebem subvenção estatal, elas também podem ser vítimas de ato de improbidade. E o particular aqui? Olha só, o sujeito ativo é o agente público. Mas, artigo 3º da Lei de Improbidade, aquele que se beneficia, concorre, induz para a prática do ato, mas não é agente público, sofrerá a incidência da lei. É o particular. Pô, se o agente público recebeu uma propina para fazer algo errado, provavelmente foi um particular que pagou essa propina, tá ok? Sei lá, um dono de empreiteira, talvez, não é? Então, esses são os sujeitos ativos, passivo e o beneficiário do ato de improbidade. Onde é que você vai encontrar isso na lei? Artigos 1º, 2º e 3º da Lei de Improbidade Administrativa. Beleza? E os atos de improbidade? No artigo 9º, você vai encontrar que constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. No artigo 10 você vai encontrar: constitui ato de improbidade causar lesão ao erário, por ação ou omissão dolosa ou culposa. E no artigo 11, é ato de improbidade atentar contra os princípios da administração. Atenção, atos de improbidade. Há 3 tipos de atos de improbidade: o que gera enriquecimento ilícito, o que causa lesão ao erário, o que atenta contra os princípios da administração. Onde é que você vai encontrar esses atos? Artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Todos esses artigos, o caput deles terminam com a palavra notadamente. Significa que segue-se uma sequência de incisos dando casos de enriquecimento ilícito, lesão ao erário, atentado contra os princípios da administração. Então olha só, se perguntar para você, os atos de improbidade descritos na lei são taxativos? Você vai responder que não. São exemplificativos. Os incisos apenas dão exemplos da regra que está no caput. Porque o caput termina com a palavra notadamente, ou seja, o que se segue são exemplos. Então, os atos de improbidade descritos nos incisos desses 3 artigos não são taxativos, são exemplificativos. Os leia antes da prova, tá ok? Você vai perceber que eles vão se repetir sempre dentro dessa ideia do caput. Ok, pessoal? E quem pratica ato de improbidade, o que acontece? Vai sofrer sanção. As sanções estão nessa tabela. Tá pequenininha a letra, eu sei. Pausa no seu computador e leia com bastante atenção. Tá joia? Beleza. Então nós temos essas sanções: perda da função pública, perda de bens ou valores, ressarcimento do dano causado, suspensão de direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o poder público e proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais. Eu montei essa tabela baseado nos artigos 9, 10 e 11 e no artigo 12, que é no artigo 12 da lei, que tem a descrição dessas sanções. Se você observar, vai ver que, ó, bem claro, né? 8 a 10 anos de suspensão de direitos políticos, até 3 vezes de multa do acréscimo patrimonial. A lei considera o enriquecimento ilícito mais grave que o prejuízo horário, mais grave que o atentado aos princípios. Tá joia? Então, eu peço que você leia e releia essa tabela, porque é possível uma questão de concurso perguntando: quem pratica lesão ao erário, prejuízo ao erário, fica proibido de contratar poder público por 10 anos? Se colocar 10 anos, por 5 anos, se colocar 10 anos vai estar errado. Perfeito, gente? Beleza, então. Os minutinhos que restam. Dicas sobre a Lei do Processo Administrativo Federal. Então vamos lá. Definições que constam na Lei do Processo Administrativo Federal. Órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Isso está na Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Entidade: é a pessoa jurídica. Unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Se tem personalidade, é pessoa jurídica. Então, o INSS é uma entidade, segundo a Lei do Processo Administrativo Federal, porque é uma autarquia. Autoridade: autoridade é importante, porque autoridade, por exemplo, é que pode ser acionada em caso de mandado de segurança. Autoridade: servidor ou agente público dotado do poder de decisão. Agora você sabe o conceito de autoridade. Quem tem autoridade? Quem pode decidir. E os administrados somos nós. A lei não define, tá? Mas são os que estão sujeitos à autoridade administrativa, aqueles que estão sujeitos a esse poder de decisão. O que mais que a gente tem aqui de dicas sobre essa lei? Tá? Como que se inicia um processo administrativo federal? Olha só, ele é inspirado no processo judicial, tá? Se inicia assim: nós temos um ato que pode ser um requerimento, porque ele pode ser iniciado por provocação, ou seja, a pedido, mas pode ser um ato da própria administração, porque ele pode ser iniciado de ofício, tá joia? Em regra é escrito. Mesmo que você compareça, e a lei admite isso, né, que você faça um requerimento verbal, algum servidor público vai reduzir a termo, tá joia? Porque se não reduzir a forma escrita, nós não teremos como arquivar, publicar, etc e tal. Mas atenção, não é taxativo isso, tá joia? A propósito,
os doutrinadores são bem claros ao dizer que no processo administrativo nós somos regidos pela informalidade, diferente do processo judicial, que é muito mais formal. O que mais que a gente tem aqui? Não se admite recusa imotivada. Você inicia, ou seja, faz o pedido de um procedimento administrativo, para recusar o teu pedido tem que haver motivo. Não se admite recusa imotivada para se instaurar procedimento administrativo. A administração deve elaborar formulários. Sabe por quê? Pelo seguinte, não é obrigatório, você tem direito a advogado, mas para processo administrativo não é obrigatório usar um advogado. Você não precisa contratar um advogado para fazer processo administrativo. Mas, poxa, você não tem a mínima noção das regras jurídicas. A lei determina que a administração providencie formulários padronizados para os requerimentos mais comuns. Assim, qualquer cidadão, qualquer cidadã tem a possibilidade de fazer um pedido mesmo sem contratar um advogado. E o que mais que a gente tem aqui do início do processo? Admite-se pluralidade de interessados em um único requerimento, tranquilo isso. Mais dicas então. Os interessados no processo administrativo federal. Para ter interesse e legitimidade, pode ser pessoa física ou jurídica que seja titular do direito individual. Terceiros, ou seja, eles não são titulares do direito individual, mas demonstram interesse que possa ser afetado pela decisão daquele procedimento administrativo. Organizações e associações terão interesse e legitimidade quando se tratar de direitos coletivos, quando aquele procedimento administrativo fala de interesses da coletividade, não de interesses individuais, tá ok? E pessoas ou associações relacionadas a direitos difusos. Evidentemente que nós só vamos admitir organizações, associações, quando o direito tratado não for de natureza individual, tá joia? E para complementar aqui, você tem que ter capacidade civil, ou seja, tem que ser maior de 18 anos para provocar a administração num procedimento administrativo, tá joia? O que mais que a gente tem aqui? A instrução processual. Olha só, procedimento é uma marcha, uma sequência de atos para se chegar a uma decisão. Então o processo iniciou. Alega-se fatos, formula-se um pedido, um requerimento. Por exemplo, requerimento para concessão de licença. Você vai abrir um restaurante. A instrução do processo. Esses fatos devem ser provados. Como é que eu vou comprovar esses fatos? Por impulso oficial, de ofício, tá? Atuação do interessado. Não se admite provas obtidas por meios ilícitos, isso é uma regra constitucional. E no final vem uma decisão. Você solicita, requer uma licença, a autoridade, lembra o conceito de autoridade? Aquele com poder de decidir, tá? Ele vai pegar o fato demonstrado, subsumir, ou seja, encaixar na regra jurídica e dar uma conclusão, defere ou não a licença, tá ok? Gente, isso daqui é apenas um resumão, apenas uma estrutura. Lendo a lei do processo administrativo federal, você acompanha todos esses detalhes. E para a gente acabar essa conversa, você tem direito a chorar, sabia? Direito a recurso. Você fez a postulação, o processo foi instruído, houve a decisão. Você não gostou da decisão, você pode fazer recurso administrativo num prazo de 10 dias. Você pode alegar vício de legalidade, você pode alegar vício no mérito, tá joia? Então, sempre que você tiver uma decisão que não está de acordo com seus interesses, você pode fazer um recurso. Eu vou pedir que você leia na lei do processo administrativo federal a diferença entre recurso e revisão e todos os detalhes que envolvem essa sequência de atos para se chegar a um ato administrativo, porque aqui a gente só viu uma noção geral. Beleza, galera? Então, olha só, é muito assunto. Desliga o computador e vai estudar. Ou então, reveja todas as nossas aulas aí nos nossos cursos online, porque vai ter muita gente concorrendo aí, tá ok, pessoal? Bons estudos para vocês, um grande prazer e nos vemos aí nas aulas online, tá ok? Um grande abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.